Olá, meu nome é Gustavo Dávila e você está no canal O Livro das Profissões. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a Luísa Rossi. Ela é médica veterinária há 17 anos e atualmente atua na área de anestesiologia, tanto na cidade quanto na região. Muito obrigado pela sua presença, Luísa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço o convite. Espero que a gente possa fazer um bate-papo aí e falar um pouquinho mais da profissão, né, da minha área em específico, para conhecimento geral do pessoal que acessa o canal. Excelente. Então vamos lá, Luísa. Fala um pouquinho para a gente dessa sua formação, né? Como foi seu início ao longo desses 17 anos já, né? Sim. Atuando na área. Fala um pouquinho para quem nos acompanha também. Bom, eu me formei no final de 2007 pela Universidade de Marília. E assim, como todo recém-formado, eu caí de cara na clínica, né? Fui clinicar, eu tinha uma amiga que já tinha uma clínica e passei a fazer essa atuação com ela, né? Tanto na parte focada mais na parte de clínica médica e a parte de cirurgia, né? E com o passar do tempo, eu vi que aquilo não... Eu gostava, mas não era aquela minha paixão, né? E eu acabei saindo da parte clínica e fui trabalhar na parte corporativa, né, da veterinária. Eu entrei numa distribuidora de medicamentos, aí eu tive acesso a toda a parte da indústria farmacológica, né, da parte de farmacologia, e trabalhei foram 2 anos trabalhando com representação, então eu tinha muito mais, eu tinha um contato diferente, passei a ter um contato diferente com o veterinário, né, atendendo ele na parte comercial e também técnica, um suporte técnico, né, então eu me afastei completamente da parte clínica. E ali eu me dei conta de que a clínica não era para mim, né? Eu gostava muito do ambiente, mas eu sempre preferi muito mais o ambiente cirúrgico, né? Estar ali por trás, nos bastidores. E foi quando eu tive um breve conhecimento com a anestesia, através de uma amiga super querida, que me ensinou alguma coisa, e ali eu vi que os meus olhos brilharam, né, que era uma área que eu gostava, que eu me encantei, e aí eu fui para anestesia, decidi fazer uma pós-graduação em anestesia. Mas isso já tinham passado mais ou menos uns 9 anos ali já, né, depois de formada. Então, só depois de 8, 9 anos que eu decidi fazer uma pós-graduação. Só que nesse mesmo momento eu tive uma oportunidade de mudar de país, acabei me mudando para o Chile, e foi no Chile que eu decidi dar continuidade a esse sonho de fazer anestesia. Fiz uma pós-graduação lá pela Universidade do Chile e entrei no mercado de trabalho lá mesmo, me inseri lá, comecei como anestesista lá. Foram 6 anos morando lá no Chile, e final de 2019 eu voltei para o Brasil, comecinho de 2020, e aqui estou atuando. Hoje eu sou de Limeira, né, então eu trabalho na região de Limeira, e atendo as cidades em volta, então Americana, Rio Claro, faço Mogi Guaçu também, Piracicaba, mas são 8 anos me dedicando única e exclusivamente à anestesia. Que bacana. Nós nos conhecemos quando você estava nesse mundo corporativo, Sim, né? Exatamente. Como vendedora, Sim. Representante técnica, Isso. né? E existe realmente algo, são áreas bem distintas, né? Acho que esse contato na parte comercial com o veterinário, e hoje como anestesista lidando com o tutor, né? De maneira mais próxima ali. Foi diferente essa transição? Como foi essa adaptação para a Luísa também, por mais que brilhou os seus olhos na anestesia, para fazer essa transição do comercial para a parte técnica em si, nos bastidores, lá dentro de uma sala cirúrgica? Foi muito interessante, porque quando eu entrei nessa parte corporativa, né, eu também tive muita dificuldade, eu não era uma pessoa muito boa em negociação, eu sempre fui uma pessoa introvertida, mais fechada, então, que nessa área de vendas você precisa
se abrir, falar e explicar e ter um contato, criar um contato muito próximo e de confiança com a pessoa, né, com o veterinário. Então eu também tive muita dificuldade, mas foi interessante porque eu fui aprendendo ao longo dos anos trabalhando e também com as pessoas que estavam à minha volta, né? Eu tive muitas pessoas que me ajudaram. E quando eu eu passei para anestesia, eu acho que o que mais me movia mesmo era a questão da paixão mesmo, né? Porque estar ali naquele momento, no centro cirúrgico, em contato direto com o paciente, eu descobri a minha verdadeira paixão. Então, foi uma transição muito fácil para mim, né? Eu não tive grandes problemas, que na época, assim, eu não gosto de chamar de problemas, para mim foram desafios, por estar em outro país, eu acho que eu tive mais desafios quanto à cultura, a outro idioma, era outro ambiente, então acho que foram mais esses desafios, né, nessa transição, mas a anestesia em si, estar no centro cirúrgico, participando, né, de todo o processo, desde receber o animal, esse contato com o tutor, até ver a recuperação do paciente, para mim foi muito fácil, muito tranquilo, fluiu de uma maneira muito tranquila. Que bacana. E comparando um pouquinho essa sua experiência no Chile, trazendo para esse cenário nosso atual, da nossa realidade aqui no Brasil, muita diferença, muita mudança, como que você consegue dar um panorama para nós aqui? Em relação à rotina em si, do dia a dia, as clínicas, as cirurgias, a lida com o paciente, com os tutores, isso é muito parecido, né? A medicina veterinária lá é muito parecida aqui. Acontece que lá eu tive um contato diferente porque eu tive mais acesso à parte acadêmica. Porque depois que eu terminei a minha pós-graduação, enquanto eu estava no período de validação do meu diploma, né, eu ainda não podia trabalhar, eu fiz muito contato, tinha muito contato com uma professora, uma querida professora até hoje, e então eu tive muito acesso à parte acadêmica, então eu estava mais presente na universidade, eu ajudei muito nos cursos de pós-graduação como monitora, depois eu tive uma oportunidade fantástica de participar de um congresso de anestesia lá, então diferente daqui, eu tinha mais esse contato acadêmico. Não tanto a rotina do dia a dia, apesar de ter trabalhado em clínicas, centros de diagnóstico, universidades. Então, aqui no Brasil, hoje em dia, é a rotina como ela é, né? O dia a dia que eu faço, eu tenho hoje meus parceiros, minhas clínicas parceiras, e que eu faço esse atendimento diário. Deixei um pouquinho o lado acadêmico. Bacana. E é uma experiência que realmente é uma bagagem grande que você traz de lá, então, né? Principalmente essa relação acadêmica, né? Sim, foi muito importante, porque a parte acadêmica te exige que você esteja sempre atualizado, você tem que ter sempre as informações ali prontas, então foi uma experiência bacana nisso, né, por estar sempre em contato com pessoas que estavam em formação, ou profissionais mais avançados, então foi um pouquinho diferente por conta disso. Bacana. Você falou a questão dos desafios, como em toda profissão, temos os desafios, existe até, né, abre aspas, algumas pessoas que falam, não, sempre a culpa vai ser do anestesista. Você ouve muito isso daí também nos bastidores? Praticamente. Como são os desafios diários? Porque todo dia você está dentro de um centro cirúrgico e vê diversos tipos de procedimentos, do mais simples, né? Às vezes até um procedimento um pouco mais, com uma dificuldade maior, uma complexidade maior, mas existe essa fala ainda, né? Sim, essa fala eu escuto muito, é um clássico, assim, tudo é culpa da anestesia, mas nem tudo é culpa da anestesia, e uma pequena parte é culpa da anestesia. Hoje, é muito interessante quando eu tenho o contato com o tutor, apesar de eu não ter sempre o contato com o tutor do meu paciente, hoje eu procuro cada dia mais ter acesso ao tutor justamente para poder esclarecer, né? Porque hoje, até na medicina humana, um dos maiores medos é o medo da anestesia, né? Porque é um momento de maior vulnerabilidade do ser humano, você está entregando a sua vida para um
profissional, uma pessoa que você não tem uma intimidade. Então, você precisa estabelecer uma confiança muito grande. E isso acontece na medicina veterinária também, porque eu estou lidando com um paciente que hoje é membro de uma família, ele faz parte de um contexto familiar, ele tem é uma figura sentimental muito importante para muitas pessoas, né? Então, a gente precisa cuidar e zelar disso. Então, a anestesia não é uma receita de bolo, né? Então, os desafios são, sim, diários, porque a cada caso em que eu tenho que lidar, eu tenho que me preparar e eu tenho que procurar atender as necessidades daquele paciente em específico, né? Procurando zelar pela vida. Eu preciso entregar uma condição favorável para o meu cirurgião poder trabalhar de uma maneira tranquila, cuidando de todas as necessidades desse paciente durante o sono, né? E fazer com que essa recuperação também seja tranquila. Então, veja, é um processo que envolve desde o recebimento do animal, conhecer o animal. Então, por isso, assim, esse bate-papo super importante com o tutor para poder conhecer, porque ali, às vezes, que eu pego alguma informação que para o tutor é algo trivial do cotidiano, mas que para mim é super importante, até o momento em que o meu colega veterinário vai liberar esse paciente, né? E esse paciente precisa ir embora bem para casa. Então, sim, os desafios são diários e eles vão alternar conforme a situação, né? Vão variar muito conforme a situação que a gente vai se enfrentar. Diferente hoje, eu anestesiar um paciente que está entrando para uma cirurgia eletiva, programada, os exames bonitinhos, a um paciente que está chegando numa situação de emergência, em que ele precisa de um cuidado maior. E é até interessante, porque a anestesia, a gente, né, apesar do medo, nós temos muitos estudos hoje que mostram as porcentagens de mortalidade dos animais durante procedimentos cirúrgicos que estão relacionados à anestesia. E hoje, um dos últimos estudos que saiu ano passado, no Congresso de Anestesia, ele fala de 0,69% de mortalidade desses animais relacionados diretamente à anestesia. Então, é um percentual muito baixo. Então, apesar do medo ser muito grande, a gente tem, né, toda essa, como que eu posso dizer? É o medo mesmo, né? O receio pelo desconhecido. Nós temos hoje uma tecnologia muito avançada, nós temos acesso a equipamentos e fármacos muito avançados para poder atender as necessidades do paciente da melhor maneira possível. É bacana você falar isso se a gente for comparar com... Você começou lá atrás a parte de anestesia, o que você tem hoje, o que nós temos de recurso, materiais, medicamentos, reversores daquele medicamento. Então, tudo isso com certeza tende a ter uma qualidade melhor durante o transoperatório, o pós-operatório, né? Com certeza. Toda essa evolução, ela sempre a gente vê como de uma maneira benéfica, né? Porque ela vem para agregar, para somar. Hoje, nós temos diversas opções, como você falou, de medicamentos, equipamentos, mas tudo isso é só para somar, para agregar. Sim, bacana. Você falou no percentual 0,0069. 0,69%. Quer dizer, é muito baixo. É abaixo de 1%. Para aquela pessoa, né, que no caso ela entende que você está todo dia no centro cirúrgico, para você realmente é algo de rotina. O que a gente não tem muitas vezes para aquela pessoa que vai ter o único procedimento em si, e esse 0,69, se acontece algo, vira 100% para aquela pessoa. Esse é um momento muito delicado daí, né? É um momento muito delicado, exatamente, porque às vezes eu lido com tutores que têm aquele bichinho, é o único mascote da casa e ele é um membro muito importante. Então, é como você falou, menos de 1% essa taxa, mas para aquela pessoa, aquele animalzinho é tudo, ele é 100%. Então, por isso a importância de conversar, de esclarecer as situações, tirar as dúvidas das pessoas, justamente para a gente quebrar todo esse estigma que a gente tem em cima, né, dos medos em relação à anestesia. Bacana. Vou puxar um pouquinho para o meu lado, né? Faço a parte de animais silvestres e exóticos, você nos acompanha na clínica também. Lá. Desafios de espécies. Temos cães, gatos, aves, roedores, coelhos, né? Falam que a Luísa fala, esse eu acho que eu vou ter dificuldade porque a espécie é assim, assim, assado.
Exatamente. Como que é essa vivência da espécie, que isso pode variar dentro da sua rotina, Luísa? Até isso foi muito curioso, Gustavo, porque eu acabei direcionando parte dos meus estudos e desse querer aprender, né, da minha curva de aprendizagem para esses pacientes, porque eu notei que era um mercado que estava em ascensão e eu percebi que havia uma falta de profissionais que queriam entrar nesse mercado justamente por serem pacientes, né, espécies, nós lidamos com espécies que são super sensíveis, você precisa ter uma habilidade ali, um conhecimento extra para poder lidar, porque é muito diferente hoje anestesiar um cão, um gato e anestesiar uma ave, um réptil. Então, a gente precisa abranger o conhecimento. E a partir dessa identificação que eu tive lá atrás, né, tendo contato com vocês, com outras clínicas que atendem também, que eu senti a necessidade de melhorar meu conhecimento nessa área. Então, aí eu passei a fazer cursos para poder aprimorar, e eu fiz cursos de mentoria depois, para poder ter o conhecimento e entrar nesse mercado, né, porque é um mercado bem específico também, é um perfil de tutor específico, que tem um conhecimento diferente, então você precisa entrar com uma bagagem, você não pode entrar simplesmente às cegas, porque aí sim as chances são altas de dar alguma coisa errada. Mas é um mercado muito interessante, eu adoro ter contato com animais silvestres, fauna também, eu já tive a possibilidade de fazer alguma coisa em zoológico, então também é um contato muito, muito especial. E é um mercado que eu vejo que é muito promissor também, mas a gente precisa afinar um pouquinho mais. Eu falo que a gente entra, né, na veterinária e aí a gente começa a funilar. Então, eu entrei na anestesia e aí agora você tem as vertentes dentro da anestesia. Então, se a gente quer ganhar habilidade, né, aprimorar o conhecimento, ter habilidade fina, você precisa continuar estudando, investindo. Então, assim, realmente é uma pendente, assim, infinita de conhecimento que a gente começa e só vai. Com certeza, o funil realmente começa grande, depois ele vai afunilando. Particularmente, acho que a sua rotina maior hoje seja a parte de cães do que gatos em si. Isso. É a rotina maior. Existem diferenças que você pode citar aqui de uma maneira até mais superficial. Animais pequenos, animais médios, animais grandes. Como que é a rotina hoje que você percebe nas clínicas, principalmente pelo perfil do tutor? Hoje em dia a gente tem perfis de pessoas que têm animais aí até 10 quilos, animais de porte pequeno, tende a existir uma certa quantidade maior de procedimentos específicos para essas raças que você faz, para esse tipo de porte também? Sim, existe. A gente consegue fazer uma divisão, assim, identificar bem alguns perfis, né? Existe também uma questão, eu não sei se é correto falar, mas não sei se é uma sazonalidade, porque de repente a gente vê um boom de uma certa raça e de repente, depois de um tempo, surgem outros animais, outras raças, e a gente precisa estar sempre atento a essas mudanças, porque é diferente eu anestesiar um cão, eu anestesiar um gato, é diferente eu anestesiar um fila de 60 quilos, eu anestesiar um pincher de 1 quilo, né? Então, por isso, eu preciso conhecer as necessidades do meu paciente, desde idade, peso, porque, por exemplo, eu tenho muitas comorbidades que aparecem com a idade. Eu tenho algumas comorbidades, ou seja, algumas doenças, né, que podem aparecer simplesmente por um defeito genético. E tudo isso pode impactar no funcionamento normal desse organismo e que impacta diretamente o meu trabalho, né? Eu preciso saber quais as limitações que eu tenho desse paciente para poder montar o meu protocolo e atender as necessidades dele para o tipo de cirurgia também, porque é diferente também, né? Se eu falar, vou anestesiar um paciente para uma cirurgia eletiva, uma castração, por exemplo, uma limpeza de tártaro, um procedimento mais simples, ou um procedimento ortopédico ou cirurgias de alta complexidade. Então, eu preciso conhecer o meu paciente, eu preciso conhecer também o tutor desse paciente para saber, porque eles também têm algumas limitações, né? Então, eu preciso conhecer até onde a gente pode chegar e eu preciso conhecer
o meu cirurgião, o tempo que ele trabalha, o tipo de cirurgia, o que eu preciso durante esse procedimento, alguma coisa específica. Então, é um conhecimento amplo. Por isso que são processos individuais, né? Não dá para ser uma receita de bolo, fazer um protocolo anestésico que não vai atender todo mundo. Com certeza. A gente fala muito na parte da veterinária, na parte psicológica, na Sim. parte emocional. Uhum. E você, junto com o cirurgião, são as pessoas que estão mais envolvidas durante um procedimento. Sim. Como que foi feito para você? Como que você treinou, talvez a sua mente, ou vem treinando, para lidar com essas emoções que acontecem dentro de um transoperatório? Sim. É muito interessante essa parte, porque eu preciso dessa interação, né? É o colega que eu tô diariamente, né? Então eu preciso conhecer o cirurgião que eu tô trabalhando, a maneira como que ele trabalha, e isso a gente consegue conversando, né? Estando com a pessoa e convivendo com ele. Hoje eu me considero uma pessoa muito afortunada, porque todos os meus colegas, todos os meus cirurgiões, chamo de meus cirurgiões porque eu tenho um carinho muito especial por eles. Eu conheço o jeitinho de cada um, o quanto cada um se demora, como cada um opera, o que gosta, o que não gosta. É interessante porque a gente vai criando essa relação mesmo de intimidade, mas isso é bom porque me permite, principalmente, encurtar os tempos, né? Quanto mais rápido a gente puder fazer, rápido no sentido de ser eficiente mesmo, né? Não é na rapidez e sair na pressa, mas ser eficiente, fazer os processos de uma maneira eficiente, melhor para o animal, a gente diminui tempo anestésico, a gente entrega um serviço mais limpo, mais tranquilo, né? E quem vai se beneficiar é o paciente, que vai se recuperar de uma maneira bem melhor. Então eu procuro fazer isso todo dia. Como hoje eu já estou há um certo tempo no mercado, né? Hoje eu praticamente trabalho com os mesmos profissionais. Então eu já os conheço aí de um tempo. Então eu já sei mais ou menos como funciona. Eu não preciso ficar buscando muita informação. Mas no começo tudo é muito difícil, né? Porque parece que falta comunicação, parece que a gente se tromba, mas isso é coisa que a gente vai afinando com o tempo, conforme a gente vai trabalhando. E é um processo diário também, porque, como você comentou, a questão psicológica, às vezes tem dia que a gente não tá bem, né? Que você levanta com uma dor de cabeça, ou que você passou por uma situação estressante antes, uma cirurgia muito complexa no mesmo dia mesmo. Às vezes eu posso entrar de manhã numa cirurgia muito complexa e que aquilo vai me cansar, me esgotar, mas eu tenho paciente à tarde que eu preciso entregar a mesma qualidade, né? Então, às vezes a gente lida com essa questão psicológica no mesmo dia. Então, na minha área, hoje, o que eu posso falar é calma, é manter a calma, né? Que isso particularmente, eu sou uma pessoa que, na vida, eu já sou uma pessoa um pouco mais calma, mais tranquila, e eu acho que isso joga muito a meu favor, né? Porque em situações de estresse, em situações complicadas, em emergências, você precisa manter uma certa linearidade, né? Para poder pensar nos processos, né? Com clareza e saber o que fazer, como agir. Mas é uma construção diária, com certeza. Que bacana. Você deve ter, pela experiência, vários cases de sucesso, vários casos que pode compartilhar. Você tem algum específico que você realmente falou, nossa, essa é uma situação difícil, ou conseguimos reverter, algo que você possa compartilhar com nós? Olha, Gustavo, são muitos casos mesmo. Assim, tem casos que acabam sendo especiais porque a gente se lembra de alguma coisa muito específica que aconteceu. Eu não posso te falar de um em específico, mas eu posso citar, acho que os casos mais desafiadores, né, que em geral são as cirurgias mais complexas, que são casos em que a gente tem que investir uma energia e um enfoque muito maior, né, porque o ambiente cirúrgico em si está todo tenso, né? Eu preciso de uma comunicação muito fina com o meu cirurgião. Então, esses casos em específico são casos muito marcantes, né?
mas te falar um em específico, olha, eu tenho tantos pacientes, assim, eu fico feliz porque hoje eu, inclusive, tenho, assim, tutores que às vezes voltam e pedem para que eu seja anestesista. Eu fico muito feliz com isso, porque eu falo, poxa, então eu entreguei um bom trabalho, né? As coisas saíram de uma maneira legal e a gente pode seguir juntos. Mas são muitos casos marcantes, mas eu acho que os que mais marcam mesmo são as cirurgias complexas e que a gente consegue entregar um bom trabalho. Aquilo no final do dia dá aquele alívio de falar, nossa, deu tudo certo, né? É um reconhecimento e uma sensação de dever cumprido. Exato. Muitas vezes, né? Exatamente. Se você pudesse deixar, então, uma frase ou uma palavra para alguém que está se formando agora na área, ou alguém que quer entrar nessa parte de anestesia, o que você pode dizer, então, para o pessoal que está nos acompanhando? Bom, Gustavo, eu acho que eu teria muitas coisas para falar, mas eu vou tentar ser um pouquinho breve. Eu acho que o importante, eu sei que quando a gente sai da universidade, às vezes a gente sai na ânsia de querer atuar, de querer fazer acontecer, né? E às vezes a gente precisa respeitar um pouquinho o tempo das coisas, mas dentro desse tempo das coisas, saber aproveitá-lo. Eu acho que o mais importante é estar em contato com profissionais da área, profissionais que você esteja próximo, que tenha afinidade, porque sempre em busca do conhecimento, né? O conhecimento é infinito, nós estamos aqui hoje profissionais com 15, 20, 30 anos de estrada e ainda assim, às vezes a gente tem situações em que identificamos que existe uma falta, né? Precisamos aprender mais, então eu acho que é isso. Não deixar de estudar, estar sempre ao lado de pessoas que possam te inspirar, e se você reconhecer uma pessoa que te inspira, gruda nela mesmo e tenta absorver o máximo de conhecimento, porque o conhecimento é para a vida. Excelente. Antes da gente fazer o nosso encerramento, então, eu gostaria de convidar você que nos acompanha até aqui para o nosso dia 17 de agosto. Nós teremos aniversário de 10 anos da Clínica Bicho Solto e a Luísa estará conosco aí também no nosso primeiro workshop. Vai ser uma tarde aí de muito conhecimento, muita aprendizagem, né? Para que possamos aí falar justamente um pouquinho com o tutor, a importância de um anestesista, de um protocolo, né, realizado por profissional da área. Então, estendo o convite para você que nos acompanha. Luísa, mais uma vez obrigado. Estamos chegando ao nosso encerramento aqui. Mais uma vez obrigado pela sua presença, por poder compartilhar com quem nos assistiu aqui também até esse momento. Se quiser deixar uma última mensagem, só agradeço. Eu queria apenas agradecer a oportunidade, agradecer o convite. Eu acho que eu pude esclarecer um pouquinho a respeito, né, da área e da minha especialidade. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo, mas mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigado a você que nos acompanha até agora no canal O Livro das Profissões. Até a próxima. E aproveitando que estamos aqui, né, hoje nessa entrevista, eu gostaria de estender o convite para você que está nos acompanhando. Esse ano a Clínica Veterinária Bicho Solto faz 10 anos e estamos preparando aqui uma tarde, né, Thaís, muito especial aí para os nossos clientes, amigos e parceiros. Será no dia 17 de agosto. Em breve colocaremos maiores informações aí para que vocês possam acompanhar, levar o seu pet também. Será um prazer recebê-los. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.